Em Hebreus 9, os versos 11 e 12, está implícito no texto que, como sumo sacerdote, Cristo já estava no Santo dos Santos, ou seja, na parte do santuário que é considerado como santíssimo, no último compartimento. Então, por que essa teoria do ano de 1844? Se a mesma fosse tão importante, o autor de Hebreus teria dado mais dicas e, quem sabe, até sugerido. Deixa eu contextualizar o nosso telespectador aqui, professor. Você já pegou aí a pergunta, não é? Já, meu amigo. A questão é a seguinte: existe uma profecia que os adventistas pregam no ano de 1844, onde houve um grande desapontamento. Os cristãos estavam esperando a volta de Jesus naquele dia, naquele ano. E não aconteceu, e houve um grande desapontamento. E depois estudaram sobre isso e chegaram a algumas conclusões. E é essa que eu quero te colocar na mira, professor. Como explicar esse contexto aqui da pergunta de Hebreus 9, 11 e 12, com relação a essa profecia que os adventistas dizem aí, na purificação do santuário celestial, meu amigo? Vamos lá, essa questão é muito importante de se analisar pelo seguinte: quando nós entendemos corretamente a doutrina bíblica do santuário celestial, nós temos uma compreensão melhor do ministério de Cristo em nosso favor e também compreendemos melhor as realidades, os bastidores do conflito entre o bem e o mal. Para isso, eu gostaria de recomendar ao nosso telespectador e ouvinte da Rádio Novo Tempo que se aprofundasse no estudo desta doutrina. E eu gostaria até de recomendar uma obra que é O Sacerdócio Expiatório de Cristo, da Casa Publicadora Brasileira. Você vai ver o GC aí embaixo com o endereço do site e também o telefone, para que você possa se aprofundar mais nesse assunto. Mas vamos a essa questão. A pergunta do nosso telespectador diz respeito ao seguinte: já que os adventistas ensinam que quando Cristo subiu ao céu, ele começou a ministrar no lugar santo do santuário celestial, e apenas em 1844 ele foi para o lugar santíssimo para executar uma outra função sua, como sumo sacerdote e juiz, então as pessoas pensam o seguinte: os adventistas estão equivocados, porque em Hebreus 9:12 é dito que Cristo foi diretamente ao lugar santíssimo, ao invés de começar um ministério no lugar santo. Na verdade, essa conclusão é uma conclusão equivocada por causa de uma tradução não muito feliz de Hebreus 12, como aparece em várias traduções da Bíblia, como Almeida Revista Atualizada e Nova Versão Internacional, mesmo que eu ame e aprecie muito essas versões.
Quando você for entender Hebreus 12, querido irmão, eu recomendo que você dê uma olhada na tradução da versão Almeida Revista e Corrigida. Por quê? Você vai perceber que Jesus, na verdade, que Paulo, o autor de Hebreus, que na minha opinião é Paulo, respeito quem pensa o contrário, na opinião de Paulo, o objetivo de Paulo em Hebreus não é mostrar em qual compartimento do santuário celestial Cristo foi por ocasião da sua ascensão. O objetivo é mostrar que, por causa da presença de Cristo no lugar santíssimo, você e eu temos livre acesso ao Pai, como lemos em Hebreus 4, 14 a 16. Agora, olha o que diz Hebreus 9:12 na versão Almeida Revista e Corrigida. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, tendo efetuado uma eterna redenção. Enquanto que outras traduções afirmam que ele entrou no Santo dos Santos, que é o segundo compartimento do santuário celestial, essa tradução corretamente coloca que ele entrou no santuário. Por quê? Porque Paulo não tem o objetivo aqui de falar em qual lugar, em qual compartimento do santuário Jesus Cristo foi por ocasião da ascensão. Muitas vezes as palavras gregas para santuário e lugar santíssimo, elas se confundem um pouco no livro de Hebreus. Mas se você analisa Hebreus 9:12 à luz do seu contexto, como por exemplo aqui no versículo 24, você percebe que a mesma palavra grega de Hebreus 9:12 aparece em Hebreus 9:24. E olha que na Almeida e Corrigida, ao invés de constar santíssimo ou lugar santíssimo, consta santuário também. Verso 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Esse texto aqui apresenta um texto paralelo a Hebreus 9:12, Hebreus 6, 19 e 20. Ali diz que Jesus entrou além do véu. Não seria no lugar santíssimo? Ou seja, quando a gente fala de Hebreus 9 ali, dá a entender que Jesus subiu no santuário celestial. Quando Jesus ressuscitou e ascendeu ao céu, ele foi para o santuário celestial, onde começou o juízo investigativo, e ele está ali. Só que em Hebreus 6,19, vamos até ler aqui, dá a entender que Jesus já entrou no Santo dos Santos. Vamos ver o que está escrito aqui em Hebreus
6, 19 e 20, que diz o seguinte: essa esperança mantém segura firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós, e ele se tornou para sempre o grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Olha só, professor, aqui dá a entender que Jesus já passou do santo para o santíssimo na questão do santuário celestial. Inclusive, este é um tema, santuário celestial, uma doutrina um pouco distintiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela apresenta o santuário celestial como também fazendo parte do nosso plano da redenção, não é isso, professor? É isso mesmo. E a ideia de que quando Jesus voltou para o céu depois de ressuscitar, ele então, no santuário celestial, está intercedendo pela humanidade. E isso era feito através do santuário, exemplificando o santuário que tinha aqui na terra, que apenas uma vez no ano, o sacerdote, o sumo sacerdote, santo para o santíssimo. E então havia a purificação do santuário, correto, professor? É isso mesmo. A gente entendendo que Jesus, ao subir ao céu, ele foi para o santuário e está intercedendo para a gente, dá a entender que Jesus não ainda está no Santíssimo, onde foi feita a purificação do santuário. Só que o texto de Hebreus fala isso, meu amigo. Como é que a gente explica isso agora? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, Tito, do nosso querido amigo. E temos que afirmar o seguinte: realmente Cristo tem um ministério no céu. Ele efetua a obra no primeiro compartimento do santuário celestial, no lugar santo, né, uma obra de intercessão, e após 1844 ele acumulou uma outra função. 1844, né? Isto, além de intercessor, ele também realiza uma função de juiz, de sumo sacerdote. Agora, nós não temos como dizer, com base em Hebreus 6, 19 e 20, que Cristo entrou diretamente no lugar santíssimo depois que subiu ao céu e que ficou lá, pelo seguinte: a palavra véu, no grego, vem de um termo grego que é o termo katapetasma, um termo bem esquisito, mas essa palavra véu, ela se refere a 3 tipos de véu no santuário. Se refere ao véu de entrada ao pátio do santuário, ao véu de entrada para dentro do santuário e ao véu que separava o lugar santo do Santíssimo. Então, dizermos a qual dos véus se refere Hebreus 6,19 é muito complicado. Agora, para você e eu entendermos em que compartimento Cristo entrou e realizou seu ministério até 1844 para depois ir para o lugar santíssimo, aí necessita de um estudo muito mais detalhado. Você deveria estudar daí Daniel 8, Daniel 9, não é? De uma perspectiva bíblica, gramatical e historicista, certo? Considerando que a história é um desenrolar dos acontecimentos preditos na Bíblia. Então eu recomendo uma literatura para você. Você pode ler, por exemplo, Uma Nova Era, segundo as profecias de Daniel, Uma Nova Era, segundo as profecias do Apocalipse, publicados pela Casa Publicadora Brasileira. E há um outro livro também sobre interpretação profética que você pode conhecer pela Unaspress, Imprensa Universitária Adventista. O propósito do autor de Hebreus é nos ensinar que Cristo, com sua presença no lugar santíssimo do santuário celestial, é o nosso, além de ser o nosso intercessor, é o nosso sumo sacerdote e nosso juiz. A doutrina bíblica do santuário
nos mostra um Cristo atuante na história da humanidade. Nos mostra que Cristo não está de férias no céu. E a doutrina do santuário, ela dá total coerência ao Evangelho, porque se Cristo ministrasse apenas no lugar santíssimo do santuário, a coerência do Evangelho revelado no Antigo Testamento estaria afetada. Porque se no santuário terrestre haviam 2 compartimentos, e de acordo com Êxodo 25, 8 e 9, eles são uma representação da realidade celestial, então é óbvio que tem que haver um momento no santuário celestial em que a função sacerdotal de Cristo, realizada no primeiro compartimento, simbolizada pelo trabalho dos sacerdotes, tem que haver um momento em que isso tenha de ser efetuado. E, portanto, não vemos, com base nessa tradução mais fiel ao original, não vemos de forma alguma que Hebreus 9:12 possa comprometer a teologia bíblica do santuário celestial.
Este é um programa em que você coloque as suas perguntas e elas ficam na mira, pois serão respondidas à luz da palavra de Deus. E a sua resposta será baseada neste livro. E nunca esqueçam de uma coisa, amigos da Novo Tempo. Sempre que vocês tiverem a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de responder a vocês.